Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família PIBBH. Eu quero convidar você a, de fato, prestar um culto a Deus. Por isso, feche os seus olhos, ore comigo e peça ao Senhor Jesus que possa falar com você no dia de hoje. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos aqui, cultuando ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, mas nós pedimos a Ti, quebranta o nosso coração no dia de hoje, Pai. Fala conosco no dia de hoje, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus pais são bons, eles deixam fazer tudo o que eu quero. Escola? Ah, não gosto muito não. Minha professora vive reclamando comigo. Outro dia minha mãe teve que ir lá porque eu tava bagunçando muito. Ela disse pra não me importar muito não, ela brigou com a professora. Minha avó fica falando que eles passam muita mão na minha cabeça, mas acho que eu sou meio mimada mesmo. E se não fazem o que eu quero, eu dou um jeito de conseguir. Eu já entendi como meus pais funcionam. Se eu tenho celular, tenho. E jogo o dia todo. Meu pai fala que eu sou muito novo, mas ele fica mexendo no celular o dia todo também. E a minha mãe que decide. Então ela deixa e eu fico no celular o dia todo mesmo. Minha irmã, ela é uma chata, fica mandando em mim. Ninguém manda em mim. Na verdade, nem meus pais mandam em mim. Querido, nós estamos em uma série de mensagens chamada A Falência das Famílias. E ao longo desta série nós temos falado sobre essa crise que nós estamos vivendo dentro dos nossos lares. Falamos sobre a identidade da mulher, sobre a identidade do homem, e hoje nós vamos falar sobre a identidade dos filhos, sobre a criação de filhos, sobre a educação de filhos. Na primeira mensagem nós falamos sobre o design divino da mulher, em contrapartida ou como uma resposta tanto ao feminismo quanto ao feminismo. Falamos também do design ou do design divino do homem como também uma resposta ao machismo que tem sido tão difundido nos nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre a criação de filhos como uma resposta à terceirização da educação infantil, à terceirização do discipulado dos nossos filhos. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, verso 7. O texto diz assim, você pode acompanhar aí na tela, mas eu quero incentivar você a anotar. Eu vou trazer aqui alguns passos, alguns pontos, e eu queria te incentivar a anotar para que você possa crescer e aprender muito mais. O texto diz assim, Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do seu pai, e não deixe o ensino da tua mãe, porque serão como diadema graciosa em tua cabeça e colares em teu pescoço. Em primeiro lugar, eu gostaria que você observasse aqui nesse texto que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Anote aí, em primeiro lugar, o temor do Senhor é o princípio de tudo. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nada vai acontecer nas nossas vidas, nada de bom vai acontecer na nossa história se nós não tivermos temor ao Senhor. Mas a grande pergunta é, o que significa ter temor a Deus? Essa é a pergunta que os crentes têm feito de geração em geração. O que significa esse temor? Muitos pensam que temor é um medo aterrorizante de ser castigado, punido, de ser jogado ou lançado no inferno, mas isso não é temor, isso é ter medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, percebe?
Portanto, temor não é você ter medo de Deus, temor é completamente diferente. Temor é um desejo ardente de querer agradar a Deus. Temor é você ter um profundo respeito. Temor é reverência. Temor é você ter uma vontade, um desejo de não magoar, de não frustrar a Deus. Temer é respeitar a Deus a ponto de viver uma vida na terra que agrada a Ele, uma vida digna do Evangelho. Temor é isso, é amar e respeitar tanto a ponto de querer viver uma vida digna do Evangelho de Deus. De forma que o temor ao Senhor é o que nos leva a querer buscar de fato a santidade. É o temor ao Senhor que nos leva de fato a praticar a palavra de Deus e a viver em obediência, custe o que custar. Olha o que o texto diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em contraste aqui com o temor, Salomão vai trazer a loucura. Ele vai falar do homem louco. E enquanto aqueles então que temem a Deus se tornam sábios, aqueles que não temem a Deus, o texto vai dizer que eles se tornam loucos. E sabe então qual é a diferença prática entre um louco e um sábio? O sábio é aquele que teme a Deus, que ouve os seus conselhos e pratica a sua palavra. Já o louco é aquele que não teme a Deus, ele não respeita a Deus, ele não leva em consideração os conselhos da palavra e muito menos pratica. De forma que o temor é o maior freio moral que alguém pode ter na sua vida. É o temor do Senhor que livrou, por exemplo, José do adultério, Neemias da corrupção e tantos outros de cometerem atos imorais. Portanto, aqueles que não temem, eles são considerados loucos sim, porque vivem de maneira insana, colocando tudo a perder. Aqueles que não temem a Deus colocam o casamento a perder, colocam a família a perder, a carreira a perder por vacilo, por bobeira, por detalhe. E já que a gente está falando de loucura e de sabedoria, vale a pena também pontuar: o que é ser sábio? O que é essa sabedoria do qual o texto nos fala? O que é essa sabedoria na prática? Sabedoria, querido, é você olhar para a vida com os olhos de Deus. É você pensar a partir dos pensamentos de Deus. É você sentir a partir dos sentimentos de Deus. É você agir conforme a vontade dEle. De forma, então, que o louco é aquele que se julga mais sábio do que Deus. Ele se julga mais esperto, mais inteligente. Ele acha que sabe o que é melhor para ele e para aqueles que estão ao seu lado. E é por isso que muitas vezes ele não se submete. O louco, ele substitui a cosmovisão divina pela sua própria cosmovisão. E por isso ele tem uma vida tão frustrada, tão difícil. Agora, se não entendermos então o que Deus quer, se não entendermos a vontade dEle, o que Ele está fazendo de geração em geração e para onde Ele está nos levando, a verdade é que por mais que nós não queiramos, nós viveremos como loucos nessa terra, fazendo tudo de acordo com o nosso desejo e a nossa vontade, mas também colhendo os frutos dessa insanidade. Por isso Salomão, antes de entrar no assunto da família cristã, antes dele falar da criação de filhos, ele faz um chamado ao povo de Deus, ele nos convoca a temer a Deus. Salomão está aqui, antes de entrar na disciplina, na educação, no discipulado infantil, ele está aqui chamando o seu povo a voltar para Deus, nos relembrando da existência do Criador, e que se Ele criou, Ele tem uma vontade para a criação, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um padrão. Querido, eu não sei se você sabe ou não, mas Deus desde toda a eternidade, desde a criação do mundo, Ele está formando uma família para si, uma noiva para Jesus Cristo, uma morada para o Espírito Santo. Deus está formando uma família para si. Família sempre foi, família é, e família sempre será o projeto original de Deus. O sonho dEle é o que Ele sempre quis, é o que Ele está fazendo. Tanto é que Ele mandou o seu Filho unigênito para se transformar no primogênito, ou seja, no primeiro entre muitos filhos e muitas filhas,
Portanto, se eu e você queremos ter sucesso dentro das nossas casas, nós precisamos renunciar ao falso controle que nós temos da vida. E nós precisamos então nos pautar na palavra do Senhor, no projeto, no plano, porque a palavra de Deus é o manual da família, é o manual para que nós possamos então ter sucesso dentro de casa. A segunda observação que eu gostaria que você fizesse, anote aí, em segundo lugar, reconheça que há uma base para a família. Pai e mãe é a base da família. Observe isso no verso 8. Filho meu, ouça a instrução do teu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Se você observar, a Bíblia está trazendo uma base para a família. E a base da família é pai, mãe e filho. Claro que por motivos de força maior, às vezes você vai ter uma família composta por um pai e os seus filhos, ou uma família composta por uma mãe e os seus filhos, mas a base, ou seja, o sonho, o projeto, como Deus fez para ser, é um pai, uma mãe e os seus filhos. E por que a base da família é composta por um pai e por uma mãe? Porque é somente após o casamento, ou seja, é somente após a união entre um homem e uma mulher, é que é possível então este homem e mulher gerar vida como Deus gera. Somente após a união entre um homem e uma mulher, que é possível gerar um filho, gerar uma criança, assim como Deus também faz. Lembra, no princípio, o nós criou o homem e uma mulher para também ser uma representação do nós. E aí Deus disse para esse nós, crescei e multiplicai. Agora, essa ordenança só é possível quando a base da família é composta por um homem e uma mulher. Só aí, este nós é capaz de crescer e multiplicar. Em resumo, Deus cria um singular, o homem. E gera neste homem um descontentamento intencional, a ponto dele se sacrificar para a criação de outro singular, a mulher. E quando Deus une o homem e a mulher e forma o nós, ele gera o descontentamento intencional no nós, para que eles também se sacrifiquem para gerar outro singular, agora o filho. E não só gerar, mas educar, estimular e incentivar para que este singular cresça e encontre outro singular e forme também um nós. Pai e mãe têm uma função. A função de criar uma atmosfera, uma base familiar, um lar espiritual, um lugar onde eles vão preparar, ensinar e enviar os seus singulares para se tornarem o nós do Senhor nessa terra. O que precisamos entender é que o propósito de um homem não é apenas formar outro homem, e sim formar um pai. O propósito de uma mulher não é apenas formar outra mulher, mas formar também outra mãe. Ou seja, você sabe que você concluiu o seu papel enquanto pai, enquanto mãe, não quando os seus filhos crescem, mas permanecem dentro de casa. Você sabe que você concluiu o seu papel enquanto pai, enquanto mãe, quando eles formam outro nós, ou seja, quando eles saem para formar outra família, a família deles. É somente quando eles formam então uma família que você pode então descansar e glorificar a Deus, porque você concluiu o seu papel. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer hoje para os seus filhos é ser um homem de Deus dentro de casa, é ser uma mulher cheia da presença de Deus. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é ser uma excelente esposa, um excelente marido. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles como Cristo amou a igreja, é se entregar ao Pai deles como a igreja se entrega a Cristo. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é ter uma vida saudável enquanto casal, é ter uma vida conjugal que honra a Deus. Porque se o propósito de um pai é formar outro pai, e se o propósito de uma mãe é formar outra mãe, então a melhor coisa que você pode fazer dentro de casa é mostrar na prática como construir uma família saudável, é viver na prática uma família que honra e glorifica o nome de Deus.
A terceira observação que eu quero fazer em cima desse texto, e eu te incentivo a notar, é: reconheça que os filhos são o trabalho dos seus pais. Filhos são o trabalho dos seus pais. Muitos pais reclamam, muitos pais choram, porque querem ter filhos, mas permanecer com a mesma vida que eles tinham antes. Só que isso é impossível. É insanidade pensar dessa maneira. Eu e você precisamos entender que ter filhos é assumir primeiro um compromisso com o Senhor, um compromisso com Deus. Segundo, assumir um compromisso com o cônjuge. E terceiro, assumir um compromisso com a sociedade de criar filhos saudáveis, filhos íntegros, com caráter aprovado, que vão fazer a diferença no mundo. De forma que filhos não dão trabalho. Eu aprendi isso com meu amigo André. Filhos não dão trabalho, filhos são o trabalho dos seus pais. Ou seja, você não pode entrar no casamento pensando que filhos vão te dar trabalho, mas vocês têm que entrar no casamento pensando que filhos vão fazer parte do trabalho da família. Sabendo que os filhos virão e que no tempo certo eles serão sim o seu trabalho. De forma que ao casar, você precisa se organizar, você precisa se preparar, você precisa de alguma maneira preparar um ambiente, não só para receber os filhos que o Senhor irá enviar, como também para manter o casamento saudável, como também para educá-los de uma maneira que vai agradar e honrar os céus. Por isso ter filhos não é apenas fazer filhos, não. Ter filhos não é apenas fazer filhos. Ter filhos significa abrir mão, sim, de muitas coisas externas, reduzir compromissos, renunciar a algumas atividades em prol de um propósito muito maior, se entregar ao cônjuge, manter o casamento saudável e também discipular e mentorear os seus filhos. Ter filhos é dizer: Deus, conte comigo para amar o meu cônjuge, para cuidar do meu cônjuge, durante todo esse tempo de dedicação, discipulado e mentoria dos nossos filhos. Ter filhos é você dizer: Deus, conte comigo para criar e educar os filhos de uma maneira que glorifique o teu nome. Conte comigo para ser testemunho vivo da sua palavra dentro de casa. Conte comigo para ensiná-los a reconhecer a sua voz, ter intimidade com o Senhor e desenvolver contigo uma intimidade e uma amizade. Ter filhos é você dizer: Deus, conte comigo para revelar para eles a identidade que o Senhor tem, para revelar para eles o propósito da vida e para revelar para eles uma direção. Ter filhos é você dizer: Deus, conte comigo para estar com eles, para andar com eles, para ser de fato uma companhia e para enviá-los de maneira que eles vão viver exclusivamente para o Senhor. Filhos não dão trabalho, filhos são o trabalho dos seus pais. Não dá para ter filhos e pensar que a vida continuará da mesma forma. Não dá para ter filhos e querer terceirizar a educação deles para uma instituição. Não dá para ter filhos e querer deixá-los dia e noite com outra pessoa. Não dá para ter filhos e deixar que outras pessoas mentoriem e discipulem eles. Não dá para ter filhos e terceirizar a criação. Não! Muitas vezes, como pais, precisaremos sim reduzir o padrão de vida da família para consequentemente diminuir também os gastos para trabalhar menos e assim ter mais tempo para cuidar do cônjuge e discipular as crianças. É isso que Deus quer, é isso que agrada a Ele. Mas em contrapartida, sabe o que o diabo quer? Sabe o que o diabo quer que você faça? Que o seu padrão de vida esteja acima da sua realidade financeira, para que os seus gastos sejam altos, para que você trabalhe muito mais do que você deveria, para que dessa forma você fique mais tempo fora de casa do que dentro de casa, para que você então, porque não tem tempo para estar dentro de casa, terceirize a educação, a mentoria, o discipulado dos seus filhos. É isso que o diabo quer, é assim que ele se agrada. Agora eu te pergunto, que tipo de vida você está levando? O tipo de vida que agrada a Deus e que glorifica o nome dele, ou o tipo de vida que agrada ao diabo e glorifica o nome do diabo? Que tipo de vida você está levando?
O seu padrão de vida te permite ter tempo com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos. O seu estilo de vida te permite educar e discipular os seus filhos, ou tem te afastado da sua casa, da sua família, do seu cônjuge. A sua rotina te permite ter vida familiar. Pergunto isso porque seus filhos, eles não precisam de um carro melhor, de um carro do ano. Seus filhos não precisam de uma casa maior. Seus filhos não precisam tirar férias na Disney. Seus filhos não precisam de uma vida luxuosa. Seus filhos precisam de você, do seu olhar, da sua palavra, da sua direção, da sua presença. Seus filhos precisam conhecer a Deus através de você, ver Jesus Cristo na sua vida. Seus filhos precisam da salvação, da vida eterna. É isso que os seus filhos precisam, é disso que eles estão falando, é isso que eles estão clamando, é por isso que eles estão de todas as maneiras tentando chamar a sua atenção. Filhos não dão trabalho. Filhos são o trabalho dos seus pais. Filhos não são animais que você pode se desfazer porque estão dando trabalho demais. Filhos não são objetos que você descarta quando você não quer mais. Filhos são herança do Senhor. Filhos são presentes de Deus. Filhos são bênçãos do Senhor, são dádivas. Os filhos, antes de serem os nossos filhos, são filhos de Deus, do Deus Pai. E um dia eu e você iremos prestar contas daquilo que nós estamos fazendo, porque antes do Senhor confiá-los a nós, eles primeiro são filhos do Senhor. Entenda isso, entenda isso. Por mais que você esteja terceirizando a educação dos seus filhos, por mais que você esteja terceirizando o ensino bíblico deles, o discipulado, a mentoria para outras pessoas, sabe quem é que vai prestar contas diante de Deus? Não é a escola, não é a igreja, não é o parente, não é um amigo, é você. Por mais que você esteja terceirizando, é você que vai prestar contas para Deus. Porque ser pai, ser mãe, não é só colocar no mundo. Ser pai e mãe é se entregar para que eles possam viver. É morrer para que eles possam viver. Da mesma forma, então, que um homem precisa de uma mulher para alcançar o seu potencial máximo de hombridade. Da mesma forma, então, que uma mulher precisa de um homem para alcançar o seu potencial máximo de feminilidade, o casamento, ele necessita de filhos para chegar ao próximo patamar de maturidade espiritual, emocional e física. E se você não pode ter filhos biológicos, isso não te impede de ter filhos espirituais. Isso não é uma justificativa para que você não tenha filhos espirituais. Pelo contrário, isso é um incentivo para que você se torne pai e mãe de coração, para que você adote filhos e filhas no mundo espiritual e assuma o compromisso com eles, de estar com eles, de protegê-los, de cuidar e de gerar então essa plataforma de envio na vida deles. Os homens precisam de filhos para se tornarem pais, assim como nosso Deus é pai. As mulheres precisam de filhos para se tornarem mais acolhedoras e restauradoras, assim também como a igreja, a noiva de Cristo é. Se você não pode ter filhos biológicos, aqui fica o meu incentivo: tenha filhos espirituais. Isso não é uma justificativa, isso é uma motivação para você. Tenha filhos espirituais. Há muitos órfãos na nossa sociedade, há muitas crianças carecendo de amor, e você pode ser instrumento de Deus. Em quarto lugar, eu queria que você observasse uma coisa aqui. A família é uma escola. A família é uma escola. Verso 8, Salomão continua dizendo: filho meu, ouve a instrução e não despreze o ensino. Guarde a instrução e o ensino. A família é uma escola.
A família não é lugar para a criança passar o tempo, a família não é um lugar onde a criança vai ser entretida, não é um lugar de entretenimento, a família não é um restaurante onde a função da família seja alimentar e fazer a criança crescer fisicamente. Não, a família é a escola da vida. Tudo que um ser humano precisa aprender, tudo que ele precisa ser, tudo que ele precisa fazer é ensinado dentro de casa, no ambiente de amor, de acolhimento, de segurança. Família, sim, é a escola da vida. Tudo começa dentro de casa. Tudo que o ser humano precisa desenvolver é aprendido dentro desse ambiente familiar. Portanto, pai, mãe, nós precisamos entender o nosso papel. O que nós devemos fazer? Olha o que Deuteronômio 6, verso 1 diz. Esta é a lei, isto é, os decretos e o mandamento e as ordenanças que o Senhor Deus nos deu. E Ele me ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês vivam, para que vocês cumpram, para que vocês pratiquem. E o texto continua dizendo, desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus mandamentos. Todos os dias da sua vida, e assim vocês terão vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, e tudo lhe irá bem, e você será numeroso. Percebe o que o texto está dizendo? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam guardadas no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Veja o que o texto diz. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos portões. Querido, olhando para esse texto, me diz, quanto você tem praticado a palavra do Senhor? Quanto você tem praticado essa instrução? Porque o texto está dizendo que você deve ensinar os decretos, as ordenanças, a vontade do Senhor, os seus mandamentos, para que os seus filhos vivam bem aqui na terra. Quanto você tem ensinado isso para eles? O texto diz que você deve ensinar os seus filhos a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o seu entendimento. O texto diz que a palavra do Senhor tem que estar dentro do coração deles. E ao mesmo tempo que a Bíblia diz tudo isso, ela nos ensina a como fazer. Veja o que o texto diz: ensine com persistência. Não é uma vez por semana na célula, não é uma vez por semana no culto infantil. Ensine com persistência todos os dias. O texto diz: ensine a palavra de Deus para eles enquanto eles estiverem deitados, quando eles se levantarem, quando eles caminharem, quando eles se sentarem. Ou seja, ensine o tempo todo, enquanto você está dirigindo o carro, enquanto você está almoçando, enquanto você está de férias, enquanto você está estudando matemática, ensine a palavra de Deus. O texto diz: amarre, coloque sinais da palavra de Deus na vida dos seus filhos. Escreva em todos os cantos da sua casa. A palavra do Senhor tem que ser uma obra de arte, tem que ser objeto de decoração, tem que estar presente em todos os lugares por onde eles passarem. Percebe? Se você quer saber como ensinar o seu filho, aqui está o padrão, aqui está o princípio, aqui está a resposta. Enquanto pais, devemos ensinar os nossos filhos tanto a teoria quanto a prática, porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensine a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Repare que a Bíblia não diz ensine o caminho, mas a Bíblia diz ensine no caminho. Ensinar o é você apontar a direção, ensinar no é você caminhar junto. Muitos filhos hoje estão perdidos, não porque deixaram de receber direção,
mas não receberam companhia. Muitos filhos estão perdidos, porque receberam direção, mas não tiveram companhia. Ensinar o caminho é falar, vai para lá. Ensinar no caminho é dizer, vamos juntos. Mais do que saber que é certo orar, seus filhos precisam te ver orando. Mais do que saber que é certo ler a palavra de Deus, seus filhos precisam ver você lendo a palavra de Deus. Mais do que saber que é certo jejuar, seus filhos precisam ver você jejuando. Mais do que saber que eles têm que vir à igreja, seus filhos precisam ver você colocando a igreja, o culto como prioridade, abrindo mão de festa, de churrasco para estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, priorizando a presença dEle. Seus filhos precisam ver o seu amor por Deus. Mais do que saber que é certo ser submisso, seus filhos precisam ver você sendo submisso às suas lideranças, ao seu pastor, ao seu chefe, todo aquele que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Mais do que saber que eles devem honrar para destravar o mundo sobrenatural, seus filhos precisam te ver exercendo a honra. Mais do que saber que eles devem agradecer, seus filhos precisam ver você lutando contra a murmuração, contra a reclamação, contra a crítica e celebrando mais, agradecendo mais. Olha o que a palavra de Deus continua a dizer no Salmo 78. Ó povo meu, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para aquilo que eu lhes direi, porque eu falarei através de palavras e enigmas do passado, tudo aquilo que os nossos pais nos contaram. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder, as suas maravilhas, pois Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu a lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos que ainda estão por nascer, conhecessem a Deus e que por sua vez eles também ensinassem aos seus filhos. O que nós precisamos entender é que nós somos responsáveis hoje por comunicar o Evangelho às próximas gerações. E nós fazemos isso ministrando a palavra do Senhor aos nossos filhos, sobrinhos e netos. O que Deus fez, eles precisam saber. Eles precisam saber o que Deus está fazendo e para onde Deus está nos levando. Ou seja, hoje nós temos que assumir a função de guardiões do nosso lar, guardiões da nossa família, guardiões dos nossos filhos. E como guardiões, você precisa saber que a primeira infância é uma fase extremamente importante na vida do seu filho, enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Portanto, a qualidade do discipulado, a qualidade do tempo investido, a qualidade da administração sobre a vida dele, vai direcioná-lo enquanto cidadão por todas as suas tomadas de decisão. Agora, enquanto muitos pais estão literalmente dormindo no ponto, Satanás já descobriu que quanto mais cedo ele conseguir capturar a mente de uma criança, quanto mais cedo ele conseguir captar a mente de um ser humano, menos chance de transformação essa pessoa terá ao longo da sua vida. De forma que enquanto nós estamos aqui distraídos, procrastinando o discipulado dos nossos filhos, o diabo e os seus anjos não dormem, eles não perdem tempo, eles estão investindo tudo que eles têm e podem para formatar a mente deles. Basta você ver os comerciais, basta você ver as empresas que trabalham com as crianças, basta você abrir o Netflix e assistir com eles o conteúdo que está ali ou no YouTube e você vai perceber que padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. A quantidade de mensagem satânica, de ensinamentos do reino das trevas e de princípios do reino das trevas, você vai perceber o quanto tudo isso está presente dentro do Netflix e do YouTube. Ou seja, enquanto eu e você passamos nenhum tempo com os nossos filhos ensinando a palavra, saiba de uma coisa: todos os canais de comunicação estão investindo para formatar e para ensinar o seu filho a viver como um cidadão do reino das trevas.
como guardiões, nós precisamos proteger os nossos filhos de toda essa mentira, de toda essa ideologia política, de toda essa ideologia de mudança de gênero, de ritos satânicos, de celebrações e de adoração ao diabo. Entenda isso, ser pai e mãe não é apenas suprir as necessidades físicas e deixar o espaço aberto para Satanás fazer o que ele quiser na vida dos seus filhos. Ser pai e mãe é você proteger, é você guardar o coração deles, é você ensinar pelo exemplo, como um testemunho vivo, o que é viver para Deus. Ser pai é ensinar os meninos a serem homens de verdade, a ser pai de uma nova geração. Ser mãe é você ensinar as meninas a serem mulheres de verdade, a serem mães de uma nova geração. Ser pai é ensinar os meninos a viverem como Jesus viveu aqui na terra. Ser mãe é ensinar as meninas a viverem como noivas de Cristo. Precisamos ser uma escola para os nossos filhos, pois nós sim temos o manual da vida nas mãos e no coração. Precisamos ser uma escola para os nossos filhos, porque nós temos na palavra do Senhor a direção para o homem e a direção para a mulher. Precisamos ser uma escola para os nossos filhos, porque nós temos na palavra do Senhor o padrão do casamento. Precisamos ser uma escola para os nossos filhos, porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos e o que temos que fazer enquanto estamos aqui. Em quinto lugar, anote aí, observe que a tarefa é para os dois. A tarefa é para o pai e para a mãe. Filho meu, ouve a instrução do pai e não rejeite o ensino da tua mãe. Repare que o texto está dizendo, ouça o teu pai e ouça a tua mãe. A função é dos dois. Ou seja, da mesma forma que pai e mãe juntos geraram a vida, pai e mãe juntos dão direção. Pai e mãe juntos dão identidade, propósito e direção. A responsabilidade do discipulado não é só do pai, a responsabilidade do discipulado não é só da mãe, é dos dois. O interessante é que, embora os dois tenham que discipular os filhos, a forma de fazer isso é diferente. Os homens irão educar, discipular de maneira paternal. A mulher irá fazer de maneira maternal. Mas os filhos precisam experimentar dos dois para que a formação deles enquanto indivíduo seja completa. Se você observar, a criança quando ela cai e se machuca, ela corre primeiro para quem? Para a mãe. Por quê? Porque o padrão da maternidade é acolhedor, é restaurador, é de cuidado. Já a educação paternal é diferente. A criança, então, quando ela quer se aventurar, quando ela quer brincar, quando ela quer se arriscar, observe, ela vai procurar o pai. Mas a criança, quando cai, quando machuca, quando precisa de afeto, ela procura a mãe. Meus filhos, por exemplo, quando eles querem passear, quando eles querem viajar, quando eles querem andar de bicicleta, quando eles querem fazer algo que é arriscado, eles me procuram. Mas quando eles estão com fome, quando eles estão tristes, quando eles se machucam, eles procuram a mãe. Sabe por quê? Porque a mãe é acolhedora, por natureza. A mãe é cuidadosa, ela tem o dom de restaurar. Já o pai, ele tem o dom de estimular, ele tem o dom de tirar o medo da criança e fazer ela arriscar. O pai estimula e envia. Agora, para a criança, qual que você acha que é mais importante? O discipulado materno ou paterno? Os dois. Os dois, porque sem a mãe, essa criança pode até seguir, mas ela vai seguir insegura, ferida, machucada, porque ela não teve alguém para acolher, para cuidar e para restaurar. E sem o pai, essa criança vai ficar paralisada na vida, porque ela não vai ter propósito, ela não vai ter significado. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe, porque essa é a base da família e a tarefa é dos dois. Toda criança precisa de um pai e toda criança precisa de uma mãe, e ainda que ela não tenha um pai e uma mãe biológico, ela pode ter sim um pai e uma mãe espiritual. Se você é mãe solteira, ore para que Deus coloque na sua vida um pai espiritual para o seu filho.
Se você é pai, está sozinho, perdeu a mãe por algum motivo, ore para que Deus apresente essa criança, alguém que vai adotá-la de maneira espiritual, porque toda criança precisa de um pai e toda criança precisa de uma mãe. E aqui fica a nossa responsabilidade enquanto igreja, porque o que mais tem hoje são órfãos. Órfãos de pai e órfãos de mãe. E aqui entra a nossa responsabilidade. Você que tem uma família saudável, entenda isso. Você não só tem um grande privilégio hoje, como você tem também uma grande responsabilidade. Você não deve ser pai e mãe somente dos seus filhos biológicos, mas você deve ser pai e mãe de filhos espirituais. E aqui eu quero provocar ou deixar uma inquietação no seu coração. Deus tem te dado tanto, Deus tem feito tanto por você, por que não repartir isso com quem não tem? Se você tem uma família saudável, por que não ser família para quem não tem uma família? Se nós fomos adotados por Deus, se Deus nos escolheu, se Deus escolheu nos amar, se Deus escolheu cuidar de nós, por que você também não escolhe amar um órfão? Por que você também não escolhe cuidar dele, proteger e enviá-lo? Por quê? Por que não ser um pai espiritual? Uma mãe espiritual? Por que não ser pais do coração? Por quê? Nós temos hoje não só um grande privilégio, de sermos adotados por Deus, filhos por adoção, como nós temos uma grande responsabilidade de adotar os órfãos e de acabar com a orfandade. Em sexto lugar, anote aí, observe o valor da submissão e o valor da honra. Olha o que o texto diz, não despreze. Sabe por quê? Porque tudo que você despreza, você perde. Agora entenda a construção do texto, porque ele começa dizendo, olha, vocês precisam temer a Deus para serem sábios e que juntos vocês então possam discipular os seus filhos. Ou seja, pais que não temem a Deus não são sábios, desprezam a palavra de Deus e vão ensinar os seus filhos a praticarem a mesma coisa. E sabe onde que nós vemos isso? No ministério infantil, no culto dos adolescentes, nas programações de jovens. Hoje muitas crianças não sabem orar, elas não sabem ouvir a palavra de Deus, elas não sabem cantar, elas não conhecem as músicas de adoração ao Senhor. Hoje muitos que trabalham com adolescentes experimentam de muita rebeldia, insubmissão, desonra. Aqueles que têm trabalhado com os jovens experimentam ali descompromisso. E por que que isso está acontecendo? Porque isso acontece dentro de casa. Porque os pais expressam falta de compromisso com o Senhor, com as coisas de Deus, com a igreja. Porque os pais, ao invés de honrarem a Deus e colocá-lo como prioridade, priorizam outras coisas. Porque os pais, ao invés de amar a igreja, falam mal dela, falam mal do pastor. Porque os pais, ao invés de discipular os seus filhos, fazer um culto doméstico, ensinar a cantar as canções que adoram a Deus, ficam escutando outro tipo de música dentro de casa e ensinando os filhos a cantar esse tipo de música. Percebe? Nós como pais precisamos ensinar os nossos filhos a ter vida com Deus, a se encontrar com Deus, a ter intimidade. Nós como pais precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a amar a igreja, a amar a palavra do Senhor. Nós como pais precisamos ensinar os nossos filhos o princípio da honra, o princípio da submissão, sobre a gratidão. Por quê? Por que que isso é tão importante? É importante porque o que você celebra, você recebe, mas o que você despreza, você perde. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu. Mical desprezou Davi no seu coração e não pôde ter filhos de Davi. Tudo que você despreza, você perde. Por isso nós como pais precisamos ensinar para o bem dos nossos filhos a ter compromisso, a honrar a Deus, a priorizar as coisas do Senhor, a ser excelentes. Se queremos o bem dos nossos filhos, precisamos ensiná-los a não desprezar as coisas do reino de Deus, a igreja, o evangelho, o discipulado, a oração.
Se queremos o bem dos nossos filhos, precisamos ensinar eles a celebrar, a cultuar, a se entregar. Se não ensinarmos a respeito da celebração, da honra, o natural deles será o desprezo e eles estarão correndo um sério risco de vida. Por isso, ensine como, vivendo, dando exemplo, sendo testemunho. 7º lugar, anote aí, observe a importância da prática. Veja a construção, tema ao Senhor, seja sábio. Ouça as instruções e não abandone os ensinamentos. Muitos começam bem. No início são apaixonados por Deus, amam a Deus, temem a Ele, colocam Ele como prioridade, celebram o ensino que estão recebendo, mas com o passar do tempo, vão deixando de lado as coisas de Deus, as instruções, as exortações, e vão deixando de praticar o que está escrito na palavra. A grande verdade é que tudo que nós deixamos para fazer amanhã, nós não fazemos. Por isso, ouça, guarde no seu coração, mas coloque em prática. A prática reforça o aprendizado, a prática consolida a teoria, a prática te leva ao próximo nível de conhecimento e de intimidade. O que você precisa entender é que o mais importante não é você começar bem. O mais importante é como você termina. O mais importante é terminar bem. Muitos começam bem e terminam mal, mas você precisa terminar bem. Você pode ter até começado mal enquanto pai, enquanto mãe, mas hoje Deus está te dando a oportunidade de mudar, de fazer diferente. E não importa quantos anos os seus filhos tenham ou aonde eles moram, você ainda tem a oportunidade de ser uma bênção na vida deles, de fazer a diferença, de discipular, de pregar e de potencializar. Recentemente eu vi a história de Thomas Edison e eu queria compartilhar essa história com vocês porque ela traduz muito tudo o que eu quero dizer nesse ponto. Um dia a mãe dele recebeu uma carta da escola e na carta estava escrito assim: o seu filho é um pouco confuso das ideias, parece que ele tem um problema mental, ele não pode vir mais à escola, eduque ele em casa. Isso era o que estava escrito na carta. Mas Thomas Edison, vendo a sua mãe ler a carta, ele pergunta: mãe, o que está escrito aí? E a mãe diz assim: filho, aqui está dizendo que você é um menino especial e que a escola não tem condições de dar para você o que você precisa e que é para eu, na sua casa, poder então te ensinar tudo o que você precisa. Esse menino cresce, você já sabe, ele se transformou num grande gênio, um cara que fez a diferença na história da humanidade. E um dia, quando a sua mãe morreu, ele foi ajeitar as coisas dela, os pertences, e ele encontrou essa carta. E foi a primeira vez que, de fato, ele foi ler o que estava escrito na carta. E quando ele leu, ele entendeu tudo o que a sua mãe fez. Quando ele leu, ele ficou chocado, porque na carta estava dizendo que ele tinha confusão mental, que ele não tinha condições de estudar e nem de aprender. Mas não foi isso que a mãe havia dito para ele. O interessante é que ali na sua carta, naquela carta, o seu futuro estava determinado. Mas a sua mãe mudou o rumo da sua história, porque ela olhou para o seu filho como Deus o enxergava. Interessante porque essa carta traduz muito aquilo que o diabo está fazendo nas gerações hoje. Ele está o tempo todo dizendo para os nossos filhos: vocês não têm identidade, vocês não são amados, vocês não têm significado, vocês não têm senso de pertencimento, vocês não fazem falta neste mundo. E o nosso papel é olhar para os nossos filhos como Deus olha, é enxergar neles o que Deus enxerga e falar para eles aquilo que estava no coração de Deus, quando Deus deu palavras de ordem para que eles viessem à existência, é revelar para eles aquilo que estava no coração de Deus, quando Deus decidiu transformar aquele sonho em uma realidade. Eu e você, enquanto pais, precisamos ser bênçãos e revelar para os nossos filhos aquilo que Deus quer. E hoje eu quero te chamar a atenção. Quero convocar você a ser uma bênção na vida dos seus filhos. Me diz uma coisa: você acredita em Deus? Você acredita no poder de Deus? Você acredita no que Deus pode fazer? Então abençoe a vida dos seus filhos. Abençoe em nome de Jesus a vida dos seus filhos. Abençoe a saúde deles.
Declare palavras de bênçãos sobre a saúde dos seus filhos. Abençoe a rede de amigos que ele tem e que ele virá a ter. Abençoe os estudos, abençoe a capacidade cognitiva, abençoe o casamento que eles têm ou que eles virão a ter. Abençoe a vida espiritual, abençoe eles no nome de Jesus, para que eles tenham intimidade com Deus, para que eles conheçam a Deus, para que eles recebam a salvação. Faça isso a tempo e a fora de tempo. Se eles estão dentro de casa, ore por eles, coloque a mão sobre eles. Se eles estão fora de casa, faça isso o tempo todo em espírito de oração. Eu quero chamar você a viver um evangelho prático. Eu quero chamar você a viver um evangelho que transforma e muda vidas. Eu quero chamar você a praticar a palavra do Senhor. Abençoe as futuras gerações, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos. Em 8º e último lugar, anote aí, observe que haverá para todos nós uma recompensa. Verso 9. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. As imagens usadas aqui nesse versículo, elas falam de beleza, elas falam de honra, elas falam de recompensa. A recompensa do Senhor para todos nós é uma vida maravilhosa, é uma vida bela, uma vida de honra. A recompensa da criação de filhos bem-sucedida é a formação de novas famílias. A recompensa de um menino e de uma menina bem criado é um genro e uma nora. São netos, bisnetos e tataranetos. A recompensa da criação de filhos é a continuação da nossa espécie. Não só da família, não só da espécie, mas principalmente a continuação da igreja, do cristianismo e do evangelho. A recompensa de filhos bem criados é a liberdade que o casal terá para viver enquanto casal e celebrarem a vida conjugal. A recompensa de filhos bem criados é a mesma que Deus teve ali no 7º dia, quando ele disse: tudo que eu fiz é muito bom, e então ele entrou no descanso. E o descanso de Deus não foi uma vida de inatividade, foi uma vida de celebração. A recompensa então de filhos bem criados são pais celebrando, não são pais murmurando, não são pais reclamando, são pais celebrando tudo que a família viveu. Tudo que os filhos estão vivendo agora enquanto casados e tudo que eles vão viver enquanto casal, junto com os netos e os bisnetos. A recompensa de filhos bem criados é o privilégio de poder contribuir com aquilo que Deus está fazendo. E Ele está formando uma família. É o privilégio de poder criar filhos para Ele. É o privilégio de poder ver esses filhos crescendo e servindo ao Senhor. Querido, vale a pena. Vale a pena abrir mão às vezes de um emprego que te faz trabalhar 24 horas por dia, vale a pena diminuir o padrão de vida da família para trabalhar menos e passar mais tempo dentro de casa. Esse é um período da vida que passa rápido, vale a pena você abrir mão de atividades, de compromissos, de situações que você pode ser facilmente substituído por lugares e situações que você não pode ser substituído. A sua família, você pode ser substituído no seu emprego, mas você não pode ser substituído enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe. Vale a pena se sacrificar para mentorear e discipular, vale a pena ensinar a palavra para os seus filhos, vale a pena. Eu quero te incentivar a fazer isso, a viver isso. Hoje eu quero te incentivar a renovar o seu compromisso com Deus, a renovar o seu compromisso com o seu cônjuge e a renovar o seu compromisso com os seus filhos. Hoje eu quero te incentivar a dizer para Deus: conte comigo, Deus, porque eu vou dar o melhor que eu tenho, eu vou fazer do melhor que eu posso para abençoar as futuras gerações. Eu quero hoje orar por você que já criou seus filhos e eles estão perdidos na vida. Por mais que você tenha feito o melhor, a decisão ainda é deles, mas a esperança é nossa. Não podemos perder a esperança. Nós podemos e devemos orar pela vida deles, crendo que Deus pode resgatá-los. Eu quero orar por você que ainda não tem filhos, mas quer ter. Eu quero orar por você que tem filhos pequenos e tem a oportunidade na mão de ministrar sobre a vida deles. Mas eu quero orar por você
que hoje Deus está colocando no coração o desejo de ser pai por adoção, o desejo de ser mãe por adoção. Eu quero orar por você, casal, que hoje está tomando essa decisão de poder adotar, de poder ser pai e mãe espiritualmente e de abençoar os órfãos, trazendo cura na vida deles. Hoje eu quero orar pelas famílias. Eu queria que você orasse comigo. Querido Deus e eterno Pai, eu quero pedir a Tua graça sobre as nossas vidas. Eu quero pedir que as Tuas misericórdias se renovem sobre nós, Pai. Por mais que nós possamos nos sacrificar e nos empenhar, ainda assim a decisão final é de cada um deles. Por isso, Pai, derrama graça e misericórdia sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Que o Senhor conduza os nossos filhos a tomar a decisão por Ti. Que o Senhor conduza os nossos filhos a reconhecer a Tua presença, a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Nós pedimos ao Senhor que por graça e misericórdia, que o Senhor possa salvar os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. Que o Senhor possa abençoar, Pai, as nossas gerações e descendências, ó Pai. Nós pedimos isso por graça e misericórdia. Nós pedimos perdão ao Senhor, Deus, por termos falhado. Mas nós pedimos a Tua ajuda para crescermos e podermos então entregar aquilo que o Senhor espera de nós. Que Deus, no dia da prestação de contas, nós possamos dizer ao Senhor que nós fizemos tudo o que podíamos no tempo em que podíamos, ó Pai. E que o Senhor nos use de maneira sobrenatural na vida dos nossos filhos. Eu oro por aqueles filhos que estão perdidos na vida, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa ir ao encontro deles, aonde quer que eles estejam, neste exato momento. E que o Senhor possa quebrantar o coração deles, tirar toda a cegueira espiritual e salvá-los, ó Pai. Eu oro, Deus, pelos filhos que ainda permanecem dentro de casa, quebranta o coração deles, para que eles recebam a palavra do Senhor como semente, e que essa palavra possa crescer e gerar frutos, ó Pai. Eu oro pelos pais, renove o ânimo, renove a força, renove a esperança, renove a fé, e eu oro por aqueles que desejam adotar. Que assim como nós somos adotados pelo Senhor, que nós possamos adotar, para acabar com essa crise de orfandade no nosso meio, e que de fato o Senhor use a nossa igreja, aonde quer que ela esteja, para fazer a diferença. Abençoe as famílias, abençoe, Deus, o casamento, abençoe a criação de filhos. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Querido, eu quero convidar você aí na sua casa a pegar o seu pão, a pegar também o seu cálice, porque agora juntos nós vamos participar da ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame, essa análise, ela não é na procura de encontrar coisas que qualifiquem você a participar da ceia do Senhor. Porque essa mesa ela foi colocada para pecadores como eu e você. Essa análise, essa reflexão, esse exame é para você encontrar dentro de si justamente os pecados ocultos, as falhas morais, as falhas de caráter, para que juntos, eu e você, possamos nesse momento nos reconciliar com o nosso Deus e assumir com Ele de novo o compromisso de permanecer firme na palavra dEle. Hoje nós aprendemos que devemos temer ao Senhor, e temer ao Senhor é amar, é respeitar, é buscar viver de maneira digna do Evangelho. Por isso, feche os seus olhos aí na sua casa e peça perdão a Deus, mas ao mesmo tempo peça a Ele uma oportunidade de reconciliação e assuma um compromisso com Ele de viver de fato de maneira digna do Evangelho de Deus. Querido Deus e eterno Pai, nos perdoe. Ao mesmo tempo, Pai, eu agradeço ao Senhor pelo Teu sacrifício naquela cruz, porque a partir, Deus, do Teu corpo transpassado e do Teu sangue derramado, o Senhor estabeleceu ali na cruz uma nova aliança. E para contrato existe distrato, para acordo existe desacordo, mas para uma aliança não existe desaliança, Pai. Obrigado pelo Seu amor incondicional, divino, unilateral. Obrigado porque o Senhor estabeleceu uma aliança conosco e hoje estamos aqui, Deus, para pedir perdão e para nos reconciliar contigo, assumindo de novo um compromisso com o Senhor. Aumenta, Deus, o nosso nível de temor ao Senhor, aumenta a nossa sabedoria, aumenta a nossa prática, Pai, para que nós possamos viver de maneira digna do Teu Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de buscar
e de viver essa reconciliação. E em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. 1 Coríntios 11, 23, o texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a minha morte, até que eu retorne, até que eu venha, e que o noivo encontre a noiva, e que juntos eles possam celebrar. Então juntos nós tomamos agora o cálice do Senhor, celebrando e anunciando a sua morte e a sua ressurreição, até que ele venha nos encontrar e nos levar à sua presença. Participe comigo deste momento. Senhor Deus, muito obrigado. Receba a gratidão expressa nos nossos corações, ó Pai. Em cada casa, em cada canto. Porque Deus, virtual não é o oposto de real. Virtual é o oposto de presencial. Não é porque é virtual que não é real, pelo contrário, o que nós estamos fazendo agora enquanto família, unidos no Espírito Santo em unidade, é muito real. Nós agradecemos ao Senhor, porque hoje foi um dia de salvação, hoje foi um dia, Deus, de renovar o nosso compromisso, hoje foi um dia de reconciliação, hoje foi um dia de cura, hoje foi um dia de direção. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Muito obrigado pelo seu amor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, nós teremos agora um tempo de dízimos e ofertas e eu queria te incentivar a fazer isso em gratidão e honra ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, mas com coração grato e com muita fé em relação a tudo que Ele vai fazer. Que você possa então expressar a sua gratidão e a sua honra a Deus, entregando aí o seu dízimo, a sua oferta, e para isso tem as contas bancárias aqui na tela, tem o código de QR Code que você vai ser direcionado para o nosso aplicativo, tem o Pix da igreja, tem várias formas de você fazer isso. Escolha aquela que é mais apropriada para você e participe, mas faça isso em espírito de oração, faça isso dizendo: Deus, obrigado, eu amo o Senhor e eu amo viver tudo que o Senhor tem me proporcionado. Faça isso em espírito de gratidão e de oração. E eu quero também dizer que nós estamos lançando um devocional para todo o ano de 2022, junto com o Planner. São mais de 400 páginas de devocional e de Planner para você organizar sua vida financeira, sua saúde, suas metas, tudo isso. E você pode adquirir isso através do nosso WhatsApp. Manda aí uma mensagem para a gente e nós vamos pegar o seu endereço, vamos te dar toda a instrução. Você vai poder fazer o pagamento e você vai receber aí na sua casa, não importa aonde você mora, nós podemos enviar para você e você participar conosco ao longo de todo o ano de 2022 desse devocional, ou seja, ter uma vida de devoção em comunidade. Esse é o meu incentivo para você, que você faça isso para que a gente caminhe junto também em 2022. Para você que nos visita, eu quero dizer, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está fazendo parte de tudo isso e eu também quero te conhecer. Caso você queira, iniciar uma caminhada, fazer parte da nossa família, manda uma mensagem de WhatsApp nesse mesmo número aí na sua tela e nós vamos iniciar uma caminhada com você e eu vou ficar muito feliz. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, de assinar o nosso canal e de compartilhar essa mensagem em todos os grupos que você puder, para que muitos pais e filhos sejam abençoados. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de alegria e que Deus cuide de todas as coisas na sua vida, inclusive que Deus abençoe a sua relação com seus filhos e que haja salvação. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Um grande abraço, Deus te abençoe e até semana que vem.